nós sabemos o que é o amor? Eu me faço esse questionamento sempre. A gente pode pegar o dicionário, a gente vai encontrar inúmeras definições. Mas como traduzir um sentimento para palavras? Porque o amor é um sentimento. E a gente, por mais que a gente busque palavras, a gente nunca vai conseguir uma palavra que defina realmente isso. Mas exemplos a gente tem. Qual o maior exemplo que a gente tem de amor? Jesus. Todos nós temos a semente do amor dentro de nós, desde quando nós fomos criados. A gente sempre fala, Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. Naturalmente, nós também somos filhos do quê? Do amor. E a gente precisa ainda pensar muito sobre isso, porque a gente ainda não consegue ainda definir o amor, principalmente dentro de nós. Nossa visão ainda é muito limitada para definir o que é o amor. Quem nós amamos? Os nossos filhos, a nossa família. Mas e o nosso vizinho? O nosso próximo. E ainda vou dizer uma coisa para vocês, o mais próximo de nós não amamos. Quem é o mais próximo de nós? Nós mesmos. Se nós pararmos para refletir as nossas atitudes no dia a dia, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com todos que nos cercam, nós vamos ver que nós não nos amamos, porque quando nós maltratamos alguém, ou pensamos mal de alguém, nós estamos prejudicando a quem? Nós mesmos. Se nós nos amássemos, nós não faríamos nada para nos prejudicar. Faríamos. Então isso, o amor é um exercício diário. E a gente vai vendo isso, vai aprendendo isso, através, falou aqui de Madalena, foi um exercício diário que ela foi fazendo, durante esse tempo de sacrifícios, porque não é fácil amar. Nós, quando entramos, vamos falar assim de nós aqui na Terra, porque nós definimos o amor como um sentimento de carne, ainda uma coisa muito material, muito possessiva. Tanto é que nós falamos aqui, meu filho, meu marido, minha esposa, nós ainda vimos o amor como um sentimento de posse. Só que o amor precisa ser mais amplo. O amor verdadeiro, ele divide, ele reparte, ele entende. Ele sempre vai ter essa visão. E a gente vai vendo que no decorrer desse exercício que a Madalena vai fazendo, ela vai abrindo mão do amor e vai dividindo com todos na caminhada. E talvez ela, dos discípulos ali que seguiram Jesus, talvez ela que tenha compreendido melhor essa lição de amor. Porque quando ele aparece primeiro para Madalena, qual foi a reação dos outros discípulos? Foi ciúme. Por que vai aparecer para ela e não apareceu para mim? Até duvidaram também. Então, existe essa coisa da gente, uma coisa ainda muito de posse, sentimento de posse. E a gente precisa aprender a amar de verdade. Amar o nosso vizinho, amar o nosso próximo, e como nós bem lembramos, amarmos a nós mesmos. Como nos amar? Não só através de bons pensamentos, através de boas atitudes, mas uma boa alimentação. Porque André nos narra, através das suas obras, que uma má alimentação, os excessos que a gente comete, prejudicam o nosso corpo, que é um instrumento que a gente tem de evolução. Lógico que hoje nós estamos aqui, nós já evoluímos bastante, nós já podemos ter uma noção do que é o amor. Ainda não praticamos o amor como deve ser praticado, mas já temos uma noção. Agora, para chegar lá, nós vamos ter que nos esforçar. E eu adoro esse exemplo aqui de Madalena, porque
para mim, eu acho que os maiores exemplos que a gente tem de seguidores de Jesus é ela e Saulo de Tarso, que depois se chama Paulo. Mas a transformação que eles tentam, se esforçam para colocar no seu dia a dia. Paulo ainda tinha alguns resquícios, gente, ainda daquele homem, ainda velho, que ainda era um pouquinho enérgico e tudo, mas a transformação que ele faz nele, e a Madalena, a transformação que ela faz, são coisas maravilhosas. Quem não teve ainda oportunidade de estudar, de ler até o livro de Emmanuel, de Paulo de Tarso, é fantástico. A Madalena também, o irmão X narra, fala sobre ela, e são histórias incríveis de amor a Jesus e de amor ao próximo. Aí eu vou fazer uma perguntinha. A gente vê tanta coisa acontecendo ao nosso redor. Quando a gente vê algum ato triste, infeliz cometido por algum irmão, como nós pensamos a respeito daquele irmão? Nós julgamos? O primeiro sentimento é esse. Tem aquela centelhazinha de revolta. De revolta. A gente, muitas vezes, a gente ainda sente essa questão ainda da revolta. Mas vamos parar para analisar um pouquinho aquele irmão. Se nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós temos amor. Esse irmão também não tem amor por alguém? Pela família, Pela família. por um filho, né? Sim. Com alguém que ele gosta muito. Sim, Também ama. tem essa ligação. Todos eles têm um amor com alguém. Se identificam com alguém. Se eles recebessem mais amor, além daquela pessoa que ele ama, talvez a história dele não fosse ser diferente. Com certeza. Assim, eu não vou entrar muito no assunto, porque vai ser tratado na semana que vem sobre a questão do egoísmo. Mas nós ainda somos muito egoístas para dividir o amor, para repartir. O amor verdadeiro, ele liberta, ele compreende, ele se coloca no lugar do outro. E Jesus sempre falava a respeito disso. Nós entendemos a razão por que aquele irmão muitas vezes comete determinados crimes? Não. Mas Jesus deixou de dar amor a qualquer um daqueles dali? Jesus conviveu com vários criminosos ao redor e todos eles ele tratou com amor, com carinho, com dedicação. E para a gente, por que é difícil? É muito complicado essa situação. Então a gente, quando vê qualquer ato triste, em vez da gente emitir pensamentos de revolta, porque a gente ainda não está muito cru para amar aquele irmão ainda, mas em vez de mandar um pensamento de revolta, por que a gente não faz preces? Às vezes uma gotinha de amor a mais é capaz de transformar qualquer pessoa. A gente não reflete sobre isso. E eu estava justamente, eu me formei recentemente para trabalhar com educação, e eu digo para vocês que eu não queria ser professor quando eu comecei a estudar. Sou honesto para vocês, eu falei isso com a minha esposa, eu falei, não, estou estudando, mas eu não quero ser professor. Eu estava fazendo curso de história, eu falei, não, só vou trabalhar com museu, vou trabalhar com qualquer outra coisa. E minha esposa falou assim, o dia que você pisar numa sala de aula e você pegar aquela convivência com aquelas crianças, você vai ver que tudo vai mudar. Não só ela, mas eu tive a minha professora que me orientou no estágio, a forma como ela se preocupava com os alunos, com aquilo dali foi tocando meu coração de uma certa forma. Depois de um certo tempo eu não tive dúvidas, eu tenho que ser professor. E eu tive fazendo estágio recentemente numa escola do estado à noite, muitos jovens. E
O relato deles, muitos deles moravam em comunidades perigosas, e o relato deles às vezes mexia comigo. Eu vi muitas vezes nos olhos deles um medo. Como aqueles jovens podem enfrentar alguma situação sem um apoio, sem um amor de cada um de nós, sem nós nos preocuparmos com o outro? O tempo está frio, a gente se lembra muitas vezes daqueles irmãos que moram nas ruas. Nós somos muitas vezes indiferentes aos problemas do outro. E eu me preocupava com aqueles jovens, e às vezes assim, o professor me dava muita liberdade no estágio para poder conversar com os alunos, e muitas vezes acaba que a gente se torna uma referência para eles. Se eles vão seguir o que a gente está falando ou não, é outra história. A mesma coisa, se nós dermos amor para um irmão, se aquilo dali, de qualquer forma, ele vai receber aquilo dali e vai internalizar. Pode dar frutos agora, como pode dar mais tarde, mas esse gesto de amor, esse carinho que a gente vai emitir, vai ficar na memória. E eu me preocupava justamente por causa disso. O que seriam daqueles jovens? Muitas vezes a gente não, sem uma oportunidade, porque para muitos faltam oportunidades, até para nós mesmos, às vezes faltam algumas oportunidades na vida, mas às vezes quando a gente tem um apoio de uma mãe que nos ama, uma família bem estruturada, muitas vezes nós conseguimos superar isso. Mas e aqueles que não têm uma família estruturada? Que falta o amor, falta esse entendimento de ter uma pessoa que possa lhe estender a mão e falar, vem comigo. E cada vez mais é interessante como a nossa sociedade vê o amor como uma coisa ainda muito egoísta. Um grande erro que se comete é de falar que todo amor tem que ter uma gotinha de ciúme. Se não tiver gotinha de ciúme, não é amor. Vocês já ouviram falar isso? É muito... A Joana de Ângeles, eu estava até lendo nesse livro aqui, Conflitos Existenciais. E aí tem um capítulo que ela dedica ao amor, que é justamente essa questão da gente evoluir através das encarnações e vai desenvolvendo o amor, vai aprendendo a amar. E ela fala justamente sobre isso, que é um engano enorme da nossa parte achar que tem que ter ciúme. O amor confia, o amor perdoa, o amor tolera, o amor auxilia. Então o amor vai liberta. Não é para aprisionar. Não é para aprisionar. E assim, a gente vê uma coisa que é no livro Renúncia, de Emmanuel, que ela não precisava mais reencarnar e ela vem por amor para auxiliar uma pessoa que ela tem a identificação tão grande a poder evoluir. E o que Jesus faz com a gente todos os dias? Todos os dias Jesus nos dá uma amostra de que Ele nos ama. Todos os dias, se a gente abrir um pouquinho mais a nossa percepção, sair um pouquinho dessa nossa limitação, que às vezes é só olhar para nós mesmos, nós vamos ver que Jesus nos dá sempre a oportunidade de mudarmos isso. Todos os dias surge na nossa vida alguém que nós podemos auxiliar. Aquela pessoa que às vezes vem procurar a gente, tem um monte de gente na rua e a pessoa vem certinho na gente. Por que ela vem certinho na gente? Porque tem que ser a gente. Porque a gente tem que ser a gente. E é engraçado isso, porque assim, eu passei a reparar muito isso, porque eu trabalhei com atendimento fraterno. O atendimento fraterno, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que tem. Porque a gente aprende a ouvir.
Porque geralmente a pessoa, às vezes, a gente está falando aqui do 188, né, que é importantíssimo. Isso, às vezes as pessoas querem conversar com a gente, mas a gente quer adivinhar o que a pessoa quer falar, ou então a gente corta a pessoa para dar a nossa opinião pessoal, e às vezes a pessoa só precisa falar 5 palavrinhas, e às vezes um simples abraço, mas a gente tão preocupado em emitir a nossa opinião, acaba não ouvindo. E no atendimento fraterno eu aprendi muito a ouvir. Aquele irmão que senta de frente para mim, eu ficava pensando, quando acabava o atendimento fraterno, quem sou eu para reclamar dos meus problemas? Porque os problemas que aquele irmão que estava ali muitas vezes de frente para mim, eram muito maiores. E só de ver aquele irmão sair muitas vezes dali mais leve, por ter conversado, e às vezes a gente sempre tinha um final ali, quando a gente terminava a entrevista, era sempre um abraço. Aquilo dali parecia que a pessoa saia revigorada. E no outro dia eu estava até conversando, essa semana mesmo, eu estava conversando lá na casa, que eu fui facilitar um estudo de André Luiz, do livro dos Mensageiros, e é justamente quando eles estão ouvindo alguns irmãos que se encontram enfermos. E é engraçado que em nenhum momento eles falam assim, para a pessoa, para tocar no erro da pessoa. Eles ouvem a pessoa, eles procuram auxiliar. As palavras que eles emitem dão mais coragem para a pessoa enfrentar as dificuldades. Um gesto de amor nosso, que a gente ainda falta muito para a gente fazer, é o tom de voz. Qualquer coisa, a gente já levanta o tom de voz. Não é verdade? A gente precisa, porque o tom de voz acalma. E é interessante isso, porque assim, por mais que a pessoa esteja, às vezes, agitada, se a gente falar com calma, emitir um gesto de amor para aquela pessoa, a pessoa acalma. Nós mesmos, vamos dar um exemplo de nós mesmos. Às vezes a gente está chateado com alguém, amanhã eu vou falar isso para fulano, vou resolver com ele, vou falar tudo que eu tenho para falar. Aí a gente chega no dia seguinte, a pessoa vai e recebe a gente com um sorriso e dá um abraço. A gente fala alguma coisa? Isso quebra a gente. E é isso que a gente tem que fazer com todos os irmãos. Eu lido, aonde eu estou trabalhando, eu lido muito com o público, e às vezes as pessoas chegam muito agitadas, porque é perto do tribunal e as pessoas têm que resolver as coisas, as pessoas, às vezes está difícil a situação daquela pessoa, e às vezes os colegas de serviço falam, como é que você consegue manter a paz, a calma com esse pessoal? E eu fico assim, eles sabem que eu sou espírita, e eu fico pensando às vezes, a gente sabe o que aquele irmão está carregando? A gente precisa se colocar mais no lugar do outro. A hora que a gente começar a aprender a se colocar mais no lugar do outro, a gente está indo no caminho certo do amor. Que é procurar entender o outro. Entender que o outro também tem amor dentro dele. E se ele for tratado com amor, ele vai retribuir com o quê? Com amor. E a gente, quando eu pego essas pessoas, eu fico pensando, o que ele pode estar passando naquele momento? É isso que faz a diferença. Então, a gente chegar e falar, às vezes a pessoa chegar agitada, a gente falar com calma, a pessoa vai acalmar. Agora, se a gente for de uma forma mais ríspida com ele, o que a gente espera receber de volta? O nosso país demora tanto a sair dessa vibração, por quê? Por essa compreensão mesmo. As nossas vibrações de
revoltas, não só com os irmãos criminosos, mas com políticos. E a gente espera receber o que de volta? Amor? Enquanto nós não aprendermos esse sentimento de amor, a repartir, a tentar entender, se colocar no lugar do outro, que talvez se nós estivéssemos no lugar do outro, nós também iríamos falhar. A gente pensa dessa forma. A situação que às vezes a vida coloca a gente acaba escorregando. E talvez nós fizéssemos até pior do que muitos deles. Então a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Refletir que todos merecem amor. A gente quer receber amor, mas a gente dá amor. Até uma vez eu levantei isso numa palestra sobre a questão do casamento, que as pessoas casam para serem felizes, mas não para fazer o outro feliz. A gente quer receber a felicidade, mas a gente não dá para o outro. Quando a gente faz pelo outro, a gente vai receber de volta. Pequenos gestos, às vezes, fazem uma enorme diferença. A gente precisa aprender. E outra coisa que é fundamental, a gente aprender a educar os nossos filhos com relação ao amor. Porque a gente acaba muitas vezes falhando e tornando os nossos filhos egoístas. Nós precisamos aprender a conviver mais com as pessoas. Aí existe aquela frase assim: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto dos cachorros. Já viram essa frase? E outro dia eu e um colega estávamos conversando sobre isso, e ele falou assim, mas aí ele levantou uma coisa bem bacana, que ele falou assim: mas você sabe por que se coloca essa frase? Por quê? Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim: porque o cachorro não responde. Mas qualquer pessoa que conteste o nosso pensamento, se não pensar igual a gente já começa, não gosto. A gente ainda precisa entender o outro nesse sentido. Então, assim, a gente não pode... Com quem que a gente vai evoluir? Não que os animais não mereçam o nosso respeito, a nossa consideração, e isso o Chico Xavier já colocou diversas vezes, que eles merecem o nosso carinho. Mas o que vai fazer a gente evoluir é a convivência com o outro. À medida que nós aprendemos a amar de verdade, menos as coisas vão nos ferir. Porque a gente vai tentar entender melhor o que está acontecendo. Jesus deu amor. E o que ele recebeu em troca? Ódio. Mas por causa disso ele deixou de amar? Em nenhum momento. E ele fala que quem merece mais o nosso amor são os que estão mais doentes. Mais doença. Ou seja, aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles ainda que sentem aquele desejo de fazer alguma coisa, de prejudicar ao outro, esses que precisam mais do nosso amor. E são os que a gente menos ama. Qualquer coisa que a pessoa faça contra a gente já transforma aquilo dali em quê? Em ódio. E o ódio, como bem dizem, é o amor que adoeceu. Muitas vezes a gente não se coloca para refletir no lugar do outro e ver também, refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia. Às vezes a gente é agressivo e não percebe, mas a gente sempre tem um mecanismo de fuga, de transferir a culpa para quem? Para o outro. Se a gente perde um emprego,
e o cara fica no nosso lugar, a gente acha que o cara puxou o nosso tapete, mas será que a gente não, de repente, não deixou alguma coisa a desejar? E a gente não para refletir sobre isso. Quando a gente, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente está no bem, Deus vai permitir que alguma coisa de mal aconteça com a gente? Nós vamos ser instrumentos dele, nós vamos ter utilidade. Só acontece aquilo que nós temos que passar. Mas quando a gente tem amor, é bem provável que nada aconteça com a gente. A gente ia ver com tantas situações que o Chico Xavier passou na sua vida, mas justamente por ele ter amor, ele acabou sendo beneficiado. A gente ganha até uma moratória de ficar mais alguns anos na terra, porque a gente tem utilidade. Isso que a gente tem que aprender a fazer. Mas agora, se a gente não aprende, ainda não aprendeu a amar, o que nós podemos fazer pelo próximo? Primeiro ponto, respeitar. Respeitar as opiniões diferentes, respeitar a crença do outro, respeitar a opção, respeitar o livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a concordar com nenhum pensamento, mas nós somos obrigados a respeitar. E respeitar é um primeiro passo para a gente aprender a amar. Auxiliar, segundo passo, auxiliar mais aos outros. Isso é um exercício diário. Fazer pelo outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós fazemos isso? Mas muitas vezes não fazemos isso. A gente esquece. A gente quer que os outros façam pela gente, mas a gente não faz pelos outros. Então a gente precisa fazer isso. E é engraçado que isso está em todas as religiões, seja não com essas palavras, mas no islamismo existe uma frase parecida com essa, no judaísmo. Diversas religiões pelo mundo utilizam a mesma frase, que é fazer ao outro tudo aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E a gente não faz no nosso dia a dia. A gente não faz, a gente deixa ainda muito a desejar. Como eu estava falando aqui, todos os dias Jesus nos chama, e todos os dias, às vezes, a gente ignora. E às vezes a gente está ali, caminhando ali, e a gente vê, lá vem fulano, vai parar para me falar alguma coisa. A gente atravessa a rua para não ter que falar, para não ter que parar. A gente não faz isso? Agora, quando a gente precisa conversar com alguém, a gente gostaria que a pessoa fizesse isso? Então a gente precisa fazer mais isso. Isso já é um exercício, assim como a caridade. Porque a caridade também é cada dia